Olá, saudações, meus amigos e minhas amigas. É muito bom estar aqui novamente com vocês, podendo levar aulas, instruções para que expandam vossas consciências, né? Já lembrando, não esqueçam, né? Deem um like no vídeo, cliquem no sininho negro para receber o e-mail informando sempre que eu posto vídeo, né? E inscrevam-se no canal, vocês que estão chegando agora. Ajudem o canal, compartilhando os seus conteúdos, né? Para que outros também possam adquirir esses conhecimentos e ir abrindo paulatinamente as consciências, né? Desbloqueando a mente, né? Principalmente os buscadores. Os vídeos desse canal, é complicado fazer vídeo pequeno, né? Em geral eles são longos devido à questão de que os assuntos abordados requerem muitas explicações. Isso não se consegue fazer apenas em minutos, né? Como neste caso, que requer uma amostra diversificada sobre o conteúdo, procurando desfazer o mito, religião, e mostrando a grande mentira, mais uma, né? Da pregação, da falsa crença. O texto que vou lhes mostrar tem o objetivo de desfazer a confusão dos antigos em relação à criação da religião. Em suma, principalmente, da palavra religião, referente ao que eles chamam de parte espiritual, que não tem nada a ver, na verdade, né? Caso, né, vocês digam que a mentira religiosa é apenas minha opinião, isso que eu vou mostrar, né? Apesar de eu gostar que tenham tudo em uma aula, eu vou facilitar dividindo tanto este tema como em outros de longa explicação, né? Sempre em 2 aulas seguidas. Creio que facilite para você que gosta de estudar e de saber, né? A religião surgiu em algum momento, de acordo com os historiadores, entre os períodos paleolítico e neolítico. Assim, os primeiros grupos humanos tornaram-se sedentários. As primeiras manifestações religiosas relacionavam-se com os fenômenos da natureza, ou seja, os fenômenos naturais. Eram entendidos como uma manifestação divina, da mesma forma que eles clamaram ou chamaram, né, de deuses aqueles que vieram do céu, ou os extraterrestres. Outro adendo a ser mencionado é de que naquela época ainda não existia o termo religião, que fora acrescido na menção sobre esses rituais pré-históricos, aparecendo este termo apenas milhares de anos depois. Religião, do latim, religio omnis, é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade, o que eu não concordo, e seus próprios valores morais. Muitas religiões têm narrativas, símbolos, tradições e histórias sagradas que se destinam a dar sentido à vida ou explicar a sua origem e do universo. As religiões tendem a derivar a moralidade, a ética, as leis religiosas ou um estilo de vida preferido de suas ideias sobre o cosmo e a natureza humana. A palavra religião é muitas vezes usada como sinônimo de fé ou sistema de crença. Mas religião difere da crença privada na medida em que tem um aspecto público. A maioria das religiões tem comportamentos organizados, incluindo hierarquias clericais, uma definição do que constitui a adesão ou filiação,
congregações de leigos. Leigos. Eu vivo sempre falando aqui. Leigo significa um indivíduo com pouco ou nenhum conhecimento em determinada matéria. A acepção tem origem no meio religioso quando se refere ao membro que não possui conhecimentos suficientes para determinadas funções dentro da organização religiosa a que pertencia, ok? Reuniões regulares ou serviços para fins de veneração ou adoração de uma divindade, ou para a oração, ou lugares naturais ou arquitetônicos, ou escrituras sagradas para seus praticantes. Vejam bem, escrituras sagradas, porque eles consideram sagradas. Ninguém, nem eles sabem se ela é sagrada de fato, se foi descrita pelo Criador. Compreendeu? A prática de uma religião pode também incluir sermões, comemoração das atividades de um deus ou deuses, sacrifícios, isso é pagão, hein? Deuses, sacrifícios, festivais, festas, transe, iniciações, transe é mediunidade, serviços funerários, serviços matrimoniais, meditação, música, arte, dança, ou outros aspectos religiosos da cultura humana, bem diversificada. Eu vou deixar a descrição para vocês lerem mais a respeito na descrição da página, A origem mais correta para a palavra religião vem do latim e nasceu de religio, que significa respeito pelo sagrado. Discute-se que esta palavra do latim seja derivada de re, prefixo que reforça uma ideia, e o verbo legere, relegere, que significa ler, ou então reler. Outra etimologia que é discutida é da palavra religare, também do latim, que significa atar ou ligar com firmeza, a qual eu dou a minha preferência, porque significa você se ligar ao Criador. Essa palavra também tem o prefixo re, que reforça a ideia de ligare, que significa atar, ou unir-se, ou até mesmo atender a um chamado. Religare fica, portanto, muito mais coerente com a realidade de que o ser humano esteja desligado da fonte divina, ficando, portanto, a religião como uma maneira de fazer com que se voltem ao Criador, ou a se religar. Lembra que eu já disse? Mas que vemos, infelizmente, não condiz com essa máxima, pois os praticantes, como de seus instrutores, são mais mercenários do que de fato humanos com verdadeiros conhecimentos e intuito de levá-los a ter contato com o Criador e libertá-los. Vamos entrar num texto que é uma tese, que chama-se A Procura do Conceito de Religio ou Religião entre o relegere e o religare. Essa tese foi criada pela Cristiane A. de Azevedo, da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ok? Então eu vou ler a tese dela e vou dando minhas introduções, os meus adendos. Antes de pertencer ao domínio específico do religioso, o termo religio está presente de uma maneira geral no cotidiano romano, empregando tanto no âmbito dos cultos da religião romana antiga, quanto designando a nova religião cristã. O termo religio apresenta-se dividido entre duas etimologias possíveis, uma de origem cristã e outra de origem dita pagã. Reflexão sobre a formação do conceito de religio no Ocidente e, mais especificamente, analisar as etimologias propostas por Cícero e Lactâncio, sempre baseado em filósofos, homens metidos a religiosos ou pensadores. Claro, lá atrás, no tempo deles,
eles são considerados, né, dessa forma. Mas hoje seriam banais, né? O primeiro, ao tratar dos cultos romanos antigos, propõe o termo religere como origem etimológica de religio. O segundo, o lactâncio, né, para designar as práticas cristãs que aproxima religio do religare. O que podemos entender quando ouvimos o termo religião? Na tentativa de responder a essa questão, vamos nos deter na formação do conceito religio no Ocidente. Ao que parece, o conceito estava presente no cotidiano dos cultos romanos antigos, quando passou a designar também a religião cristã que surgia. Perceberam? No entanto, como o mesmo termo foi empregado para designar as práticas ditas pagãs e, ao mesmo tempo, a fé cristã. Então, a palavra religio ou religião tem origem, como tudo na religião cristã, dos costumes pagãos. Esses dois usos, a princípio diferentes e concorrentes, talvez possam nos revelar algo sobre a religião. Vamos então buscar uma possível resposta, partindo de onde o termo parece ter surgido, a saber, da relação estabelecida pelos antigos romanos com o sagrado. Dubuisson chama a atenção para o fato de que a palavra religio só podia ser o sentido primeiro e muito especializado de uma palavra latina antes ordinária e que permaneceu assim até os primeiros pensadores cristãos se apoderarem dela, que favoreceram seu excepcional destino. Nesse mesmo sentido, Benveniste afirma que religio, em sua origem, não designa a religião no seu conjunto, mas é antes uma palavra relacionada com o termo escrúpulo, um velho fragmento de uma tragédia perdida de L. Axius. Nos conservou esses dois versos. Coloque um termo, Calcas, as tuas religiones, pare de retardar o exército e de impedir de voltar para casa por causa do teu presságio sinistro. As religiões do adivinho Calcas. Ele era um adivinho, com esse nome, Calcas. Nascidos de um presságio sinistro, forçam, na história, um exército a permanecer parado e impedem o herói de voltar para sua casa. Percebe? Por causa de um adivinho, um exército ficou parado esperando a vontade desse, adivinho. Cala a boca, quem disse que ele estava certo? Vê-se que religio, termo da língua augural, ou seja, augures, é um termo designado a sacerdotes que previam o futuro. Percebe? Sacerdotes que previam o futuro. E isso ainda existe hoje. Só que a igreja, esses clérigos imbecis, não admitem. E muitas vezes ficam aí metendo pau em médiuns, Apesar que a grande maioria também deixa dúvida, Por isso mesmo. Design. Previnha o futuro. Designa um escrúpulo relativo aos omina. Omina significa agouro, presságio, prenúncio. Portanto, uma disposição subjetiva. Quer dizer, esse Calcas dizia assim, não vá para aquela guerra porque vocês vão ser dizimados. Eles não iam. Não vão que vocês vão vencer. Chegavam lá e eles perdiam. Você entende? Adivinho de Araque. Bom, vamos lá. Portanto, uma disposição subjetiva. Tal parece também o traço dominante de religio nos seus empregos laicizados. Laicizados é do termo laico, ou envolvimento da religião com o Estado. Ok? 2. O sentido de religio seria confirmado pelo derivado religiosus, que designa o escrupuloso em relação
ao culto. 3. Assim, os dois autores parecem estar de acordo com o fato de que o termo religio, que pertencia ao cotidiano romano, ganhou extrema importância ao ser, de uma certa maneira, deslocado de seu contexto original pagão, criando um domínio específico para a religião romana. Após sua delimitação, esse termo se difundiu e se impôs a todas as outras línguas do mundo ocidental. 4. Os romanos seriam tão orgulhosos da sua religião que teriam se autoproclamado entre todos os povos o mais religioso. É o que faz a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Eles acham que eles são os donos da cocada preta. Cala a boca! Sabem nada! Nenhuma religião sabe tudo, deixa sempre dúvidas. Claro que isso demonstra um grande ego da Igreja. Se nós nos compararmos às nações estrangeiras, nós podemos parecer iguais ou mesmo inferiores nos diferentes domínios, menos em religião. Soberba! Isto é, no culto aos deuses, no culto a deuses, onde nós somos de longe superiores. Percebe? Perceberam a prepotência dos romanos em diferenciar seus deuses e não o Criador? 5. Com tudo aquilo que Cícero chamou de religião e que era motivo de orgulho dos romanos, se desdobrou em novos significados séculos depois. Ao considerar os escritos dos autores no início do cristianismo, o termo revelara mais uma fonte etimológica possível, no âmbito do tronco latino. A origem de religio foi o tema de contestações, né, na verdade, intermináveis, ou ainda, né, entre duas leituras ou duas lições, portanto, duas proveniências. Por um lado, com o apoio dos textos de Cícero, o Religere, e por outro, Lactâncio e Tertuliano, com o Religare. 6. Quando Cícero fala da religião romana, o conceito de religio que utiliza tem como origem etimológica o termo religere, que deixa transparecer a atenção escrupulosa, o respeito, a paciência, inclusive o pudor ou a piedade. 7. A prática religiosa romana está associada ao zero, a uma relação respeitosa com os deuses, que torna necessária a repetição precisa dos ritos. Com isso, a religião, ou realização correta dos rituais, ganha extrema importância, já que é a maneira de estar em contato direto com a divindade. Isso é o que eles dizem. Um termo, né? De natura deorum, Cícero escreve, que é uma escrita dele. Aqueles que retomavam ou retratarente, diligentemente e de alguma maneira relegerente, né? Todas as práticas do culto foram chamados religiosos, do verbo relegere. Como elegantes deriva de elegere, diligentes de deligere e inteligentes de inteligere. Percebe como começa as confas? Vamos falar claro, né? Fazem uma... Que interessa tudo isso? Pergunto eu. Em todas essas palavras está implícito o mesmo significado de legere, que achamos em religioso. Ok? 8. Segundo Benveniste, relegere diz respeito a recolher-se, a fazer uma nova escolha, retornará a uma síntese anterior para recompô-la. E religio, o escrúpulo religioso, sendo na origem uma disposição subjetiva, um movimento reflexivo ligado a algum temor de caráter religioso, refazer uma escolha já feita,
ou seja, retratare, de Cícero, revisar a decisão que dela resulta tal é o sentido próprio de religio. Ele indica uma disposição interior e não uma propriedade objetiva de certas coisas ou um conjunto de crenças e de práticas. A religio romana, na sua origem, é essencialmente subjetiva. 9. É nesse mesmo sentido que o helenista Karl Kerényi também irá entender a religio. Viu como esses homens ficam, né? E não chegam a lugar nenhum. Para o helenista, temos que prestar atenção em Cícero, que, se quisermos saber algo da essência da religião romana. Ok? 10. O conteúdo de religio, segundo Kerényi, é feito do ser dos deuses. Deuses, novamente, que ela pressupõe e afirma continuamente de uma forma natural. A religio é escuta tenaz, atenta e um comportar-se em consequência dessa escuta. Ou seja, você escuta, é dominado mentalmente e você faz aquilo que é passado a você. Você não pensa por si mesmo. E que esse divino seja perceptível a quem sabe escutar. Mas não sabem escutar. Escutam, mas não ouvem. Ou 11. Não ouvir seria o contrário de religio, por isso os romanos faziam uso dos oráculos na sua relação com os deuses, de novo, que é negligere. É justamente nesse caso o contrário de religio. Ou seja, para eles, se você não escuta, você é negligente. Aí eu posso dizer assim, se você não escuta o Criador, aí sim você é negligente. Não tem nada a ver com o que a igreja te ensina. Nenhuma delas. Você pode ler, pode ouvir, mas você tem que pensar por si mesmo. Você é livre, você nasceu livre. Então não saia daqui da matéria preso. 12. Kerényi lembra que Cícero, no seu livro sobre adivinhação, afirma que os antigos romanos utilizavam os oráculos para não negligenciar nenhum sinal vindo dos deuses. Percebem? A igreja fala de deuses, lá desde o princípio. Contudo, mesmo Cícero afirmava que o uso dos oráculos, no início usavam oráculos, não deveria acarretar em uma crença cega capaz de transformar tudo em sinal divino. Pois, como ressalta Kerényi, a verdadeira religio é moderada, é uma abertura absoluta ao acontecer divino no mundo, um sutil, escutam atentamente seus signos e uma vida encaminhada a ela e organizada em sua função. Ou seja, tudo que foi criado desde o princípio foi para engodo seu, para domínio, como se ali tivesse a verdade. 13. Assim, o sentido primeiro do termo religio não parece com aquele tomado por nossa palavra religião, tal como utilizamos hoje. O caminho que o termo percorreu na história das religiões fez com que seu significado passasse por profundas transformações. Boulard chama a atenção para o fato de que o cristianismo, ao se apresentar como verdadeira religião, se opôs aos falsos cultos, como ela sendo verdadeira, mas tão falsa quanto. Entenderam? Assim sendo, o vocábulo religio, que antes dizia respeito ao culto romano arcaico, não poderia ser utilizado para designar a verdadeira religião. E quem disse a eles que a verdadeira religião é o que eles pregam, ensinam desde o princípio? Era necessário encontrar um outro termo que respondesse à fé e às práticas cristãs. A questão essencial é saber se eles, os escritores cristãos, se limitavam ou limitaram a tomar emprestado o vocábulo de significação vaga e oscilante para designar um conceito elaborado por eles ou seus predecessores sobre a base da fé cristã.
ou se, ao contrário, eles adotaram com o vocábulo um conceito já formado pelos antigos romanos. Nesse caso, que precauções os escritores cristãos tomaram, que tratamento eles deram ao conceito pagão, para que seu emprego não pervertesse a originalidade da fé cristã. Perceberam? 14. As discussões a respeito do conceito religio serão retomadas por vários escritores cristãos que buscaram nomear a verdade no cristianismo, em oposição aos erros do paganismo. Eles dizem que é erros, né? Imediatamente foi necessário traçar fronteiras para estabelecer os limites da verdadeira religião. Percebam que os homens estão traçando o verdadeiro sentido de religião e não o Criador, ficando a religião à mercê dos interesses de homens, não proclamando a verdade do Criador, o que te criou, te gerou. Assim, uma nova compreensão para o termo surgiu através da imposição das diferenças e de exclusões. Segundo Dubuisson, a religião enquanto domínio radicalmente separado e diferente daquilo que é uma criação exclusiva e original dos primeiros pensadores cristãos, de língua latina, como Lactâncio e Tertuliano, e Agostinho, a quem chamam de santo. Ao se criar um domínio específico para a religião, surge também o espaço do não religioso, do profano, a diferença e a superioridade que ela, dita religião, reivindicava para a mesma enquanto religião verdadeira, reservado ao Deus verdadeiro. Quem disse isso para eles que é o Deus verdadeiro? Fazia apelo à necessidade do mundo profano. Isso eles utilizam até hoje. Ok? Bom, meus amigos, vamos chegando mais ao final dessa aula, como é a primeira parte, né? E logo a seguir, vamos dar continuidade a esse mesmo termos, né? Paramos no item 15, né? E depois vamos continuar, então, explicando toda essa diversidade sobre o termo religião e que nunca representa a verdade. Religião vem do termo religare, que significa religar, quer dizer, que indica que nós estamos desligados do Criador, não do Deus que eles proclamam, que é o Deus bíblico, que eu sempre falo, é um Deus extraterrestre, é um Anunnaki, ou seja lá, que for a raça, ok? E despeço fraternalmente de vocês, desejando muita paz, muita luz, que o Criador se faça cada vez mais presente e a luz dele se manifesta em vosso ser. Até já.